Gente, quando os papéis se invertem, as mães é que dependem dos cuidados do filho para continuar vivendo. E não é fácil para ninguém, né, que sempre deu as ordens e tomou as rédeas da situação, entender que agora são eles que vão cuidar de tudo. Mas vocês vão ver agora a história de um filho que tem feito isso de uma maneira impecável. Acompanhe aqui comigo essa história. Mãe solo, Zenaide enfrentou muito sofrimento para criar seu único filho. Mesmo diante das dificuldades, nunca se desanimou em dar o melhor de si para garantir o futuro de Caio. Era difícil naquela época criar um filho sozinho. Ave Maria, misericórdia. Sofreu muito, né? Sofri. O povo dizia assim: quem é o pai desse menino para cuidar, para te ajudar? Mas não assumiu. Não. Ela sempre foi muito cuidadosa e muito atenciosa. Crescer numa zona rural, indo para roça com meu avô, andando a cavalo, eu precisava de muitos cuidados e atenção. Ela dividia essa minha atenção, me deixando livre para as atividades com meu avô e com a nossa família, mas uma atenção de me fazer estudar. Em 2011, ela deixou Ibiá, cidade onde nasceu no Baixo Sul do estado, para que o filho pudesse avançar bem mais nos estudos aqui em Feira de Santana. E por aqui, as dificuldades também não foram poucas. Trabalhou de todos os jeitos, incansavelmente, para que nada faltasse ao filho. Era um grande desafio, lidar com uma mãe que antes era completamente independente e me criou para ser também independente. Mas há 3 anos os papéis se inverteram aqui nessa família. Zenaide sofreu 2 AVCs de grandes proporções, que limitaram praticamente todos os seus movimentos. Hoje, ela vive totalmente dependente do filho. Diante desse desafio, Caio teve que refazer toda a sua rotina de vida e aprender muita coisa também. Eu ter que cuidar no sentido até de detalhes mais íntimos foi um grande desafio. Estudante de comunicação e história, ele abriu mão de praticamente tudo para se dedicar à mãe. Hoje, Caio só consegue estudar apenas uma disciplina de história na Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu sou estudante e pretendo voltar brevemente para a universidade. Com a mãe carente de total atenção e auxílio, a vida de Caio não tem sido fácil. No início, ele lembra que alguns momentos foram ainda mais desafiadores. Além de aceitação e entendimento, ele teve que desenvolver algumas habilidades que não fazia ideia até ali. A menstruação foi um dos maiores desafios, porque quando ela saiu do hospital, ela saiu sem falar, por consequência do AVC, movimentava quase nada, ficava na cama, e aí era muito intensa aquela menstruação, e eu não sabia lidar com aquilo, colocar fralda junto com absorvente, era muito difícil, eu não sabia aplicar a pomada vaginal, e eu me lembro de perguntar a ela assim, com a seringa e a pomada, como que eu faço, e ela tentar me explicar, sem conseguir falar, foi uma das experiências mais difíceis. Em casa, essa é a rotina do estudante. Sozinho, ele cuida das tarefas domésticas, da alimentação, dos remédios, dos exercícios diários de fisioterapia e higiene da mãe. E ainda consegue tempo para cuidar das plantinhas, o chamego de Zenaide, e de Apolo, o mascote da família que chegou há 2 anos para alegrar a vida dos dois. Eu precisei me desdobrar entre cuidador, entre dono de casa, a pessoa que provê a comida, que faz a comida, que faz o prato, que entrega na mão dela, que depois leva a escova de dente, que escova o dente dela. A dedicação de Caio emociona Zenaide, que reconhece o quanto o filho deixou de lado todos os seus sonhos para cuidar da vida dela. Mas o estudante não se queixa e diz que estará ao lado da mãe até o fim. Caio também diz que não está sozinho, tem contado com uma rede de bons amigos para vencer todos os desafios. Eu não consigo sem a ajuda de amigos, nós temos muitos colaboradores, pessoas que se mobilizaram para nos ajudar com fraldas, com cesta básica, com produtos de higiene pessoal, tudo isso fez uma grande diferença para a nossa família. Para a psicóloga Marina Queiroz, a situação pela qual Caio está passando geralmente é encarada com surpresa. Ela lembra que ninguém nasce pronto para cuidar do outro. Daí a necessidade de adaptação. Primeira coisa é ele entender que ele não passa a ser pai dos pais dele. Ele continua sendo filho.
E ele vai ajudar os pais nessa postura de filho. Isso torna as coisas um tanto quanto mais leves, sabe? E uma outra coisa que pode ajudar bastante é não anular a própria vida. Em alguns momentos, segundo a psicóloga, ao assumir novos papéis e tarefas, é natural a quem cuida enfrentar sensações de tristeza, medo, culpa e desespero, por não saber como agir. Para evitar sentimentos conflitantes, o primeiro passo, segundo ela, é procurar entender sobre o problema ou doença de quem está sendo cuidado. É necessário entender até que ponto é possível manter a autonomia do idoso. O idoso precisa se sentir respeitado na sua autonomia, como você disse. Não é uma criança, sabe, que nunca teve independência. É alguém que criou o filho. Às vezes parece ser muito humilhante para o idoso que criou o filho, que mandava e desmandava, agora ter que se submeter e obedecer a tudo, absolutamente. Então é necessário dar, por exemplo, opções de escolha, dependendo, é claro, de cada realidade. Vai se avaliar cada realidade, mas opção de escolha. Quer comer isso? Não quer? Gosta de sentar aqui? Não gosta? Gostaria de assistir tal programa? Não gostaria? O barulho está atrapalhando, a gente retira. A psicóloga também destaca que o cuidador deve reservar parte do tempo para suas próprias atividades. E nesse processo, buscar uma rede de proteção é fundamental para não transformar essa fase da vida num fardo, mas num momento de partilha e aprendizado. Por exemplo, se uma pessoa cuida de um idoso, ele precisa ter pelo menos um cuidador profissional que ele possa contratar uma vez, esporadicamente, quando ele precisar sair de casa, quando ele precisar ir para um evento importante, como um casamento de um amigo importante, ou coisa do tipo, sabe? Então, ainda que ele não tenha um irmão com quem compartilhar, ou um outro parente com quem compartilhar os cuidados, mas de repente arranjar alguém de confiança, não sei, um vizinho, mas é necessário ter uma rede de apoio. O desafio para uns é privilégio para outros. Para mim, é um privilégio eu estar cuidando da minha mãe, uma mulher que se fez forte para cuidar de mim, me manter sendo estudante numa cidade grande, com muitas diferenças da nossa zona rural, respeitando identidade de gênero, identidade racial, me fazendo compreender sobre o medo do mundo, mas também os desafios de lidar com todo o preconceito. É para mim um grande privilégio. Eu me sinto um homem honrado de estar hoje cuidando intimamente de uma pessoa que me amou e se entregou para mim por inteiro. É o que eu tenho que fazer agora e estou fazendo agora. Enquanto ela estiver aqui com você. Enquanto ela estiver comigo, nós teremos uma grande parceria. Ela é uma mulher muito parceira e eu não posso abrir mão de uma mulher como essa. Sentimento de gratidão, né, que faz ele retribuir todo o amor que recebeu a vida inteira. E eu tenho certeza que com todo esse carinho, com todo esse amor do Caio, a senhora, dona Zenaide, vai se recuperar 100% bem antes do que a senhora imagina. Muito bacana essa história. E antes